Seja muito bem-vindo ao meu canal, Matheus Felipe Braga aqui com você, e hoje nós vamos falar sobre como construir um portfólio, uma carteira de investimentos dentro do mercado de cripto. Bom, minha conversa então é com vocês. Se você está chegando agora, esse é meu canal, eu falo sobre altcoins para adultos, altcoins de forma fundamentalista e como construir e enriquecer no mercado. Gente, o intuito desse vídeo hoje é falar sobre essa janela de oportunidades que eu chamo de janela temporal das altcoins, que está se abrindo mais uma vez e da mesma forma que foi 2020 e 2021 para novos ricos e milionários dentro do mercado. Eu falo sem exagero. Eu sou um espelho disso, né, de transformação do próprio mercado, e vários amigos meus tiveram grandes exposições e grandes resultados através disso. Agora, não basta somente comprar por comprar, você tem que saber o que você está comprando, e é esse vídeo que eu vou trazer agora. 2024 nós temos um evento muito importante no mercado, que é o halving do Bitcoin. Que é o halving? Halving basicamente é a diminuição pela metade da oferta de novos Bitcoins. Isso é um tema para outro vídeo. Porém, o que você tem que entender é que existirá menos Bitcoins ofertados no mercado, a procura e a busca por Bitcoin crescerá, isso respinga todos os ciclos nas altcoins. A grande maioria das altcoins, dentro desse espaço de tempo pós-halving, acaba tendo uma grande valorização. Isso porque muitos investidores institucionais vêm para o mercado, são atraídos primeiro pelo Bitcoin e depois acabam migrando capital para as altcoins. Por ser altcoins bem pequenas, que a gente vai falar sobre isso, né? Como categorizar e como você investir em altcoins, essas altcoins acabam explodindo de preço. Então vamos entender exatamente o que está por trás desse bull market e como você consegue construir uma carteira de investimento. Primeiro de tudo, vamos apresentar esse gráfico aqui para vocês entenderem como é que funciona o ciclo do mercado. Esse aqui é um gráfico bem conhecido, que é do Plan B, foi criado isso aqui. Basicamente é o modelo Stock to Flow. Tá? É um modelo do Bitcoin, mas que ele reflete o preço de todo o mercado. Essa linha tracejada aqui na vertical, o que significa isso? São as datas do halving do Bitcoin. Então aconteceu em 2012, 2016, 2020 e o próximo está marcado para 2024. Note que essa linha vermelha média é uma média, uma variância normal do modelo, que precifica aí uma média de preço do Bitcoin. E note que depois que a gente teve queda do ano passado, a gente está muito abaixo dessa linha vermelha. Todas as vezes que a gente passou dessa linha vermelha e iniciamos o halving, acontece que o mercado entra num ciclo de alta forte. Isso reflete drasticamente nas altcoins. A grande maioria das altcoins, após o halving acontecer do Bitcoin, entra em ciclos que a gente chama de alt season, que é a janela temporal das altcoins. E acaba tendo multiplicações de 10, 20, 30 vezes, até mais, 100, 200 vezes. Já aconteceu várias vezes. Só que antes de você ser seduzido pelo canto da sereia, preste atenção nisso aqui. Esse conceito do Bitcoin, ele é um marcador temporal. Como assim? Você vai conseguir ter uma noção de exposição mais forte ainda das altcoins após o halving do Bitcoin. Note que quando acontece o halving, mesmo que ele já tenha subido antes, de fato a explosão de preço acontece. Isso acontece com as altcoins, e só que elas sobem ainda mais do que o Bitcoin. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Olha só, gente, isso aqui é o gráfico da ADA Cardano. Esse aqui é um altcoin do mercado bem consolidada, já era mais do que rank 20 na época. De 2020 até 2021, ela subiu absurdos. Se a gente pegar da mínima até a máxima, ela subiu mais de 12, 13 mil %. Só que não somente subiu contra o dólar, isso aqui é a paridade contra o dólar. Então quem comprou Cardano certamente ganhou muito dinheiro em dólares. Porém, na janela temporal das altcoins que se abre no bull market, nós conseguimos acumular também mais Bitcoin. Nesse mesmo período, olha o desempenho do Bitcoin. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Então, no mesmo período, se a gente pegar da mínima até a máxima, o Bitcoin subiu 1.300%. É muita coisa, mas muito menos do que a Cardano. Então, nós temos um gráfico chamado ADA-BTC. Então, preste atenção nesse gráfico, que eu sou praticamente o único que fala nisso aqui no YouTube. Então, vamos lá. Esse gráfico ADA-BTC, ele faz a comparação da Cardano contra o Bitcoin, se ela está se valorizando ou desvalorizando. Esse quadro verde foi o bull market. Então, se a gente pegar da mínima até a máxima, a Cardano subiu em relação ao Bitcoin 1.300%. Ou seja, se você tivesse 0.1 Bitcoin, se tivesse se exposto a Cardano, você teria saído aí 1.3, que é algo realmente incrível. Então, somente com a exposição nas altcoins, você consegue ter um resultado muito grande e acumular mais Bitcoin no final. Só que a gente tem que saber quais as altcoins que a gente tem que se expor, e eu vou te mostrar agora. No mercado, além do Bitcoin e Ethereum, que estão bem posicionados, nós temos o que eu chamo de blue chips, que é ali próximo do rank 20 para cima e tudo mais, que são altcoins bem consolidadas, que tem muito dinheiro investido. Então a gente está falando de, mesmo no bear market, altcoins que tem 4, 5 bilhões aí de dólares investidos. A partir daí, se a gente olha do rank 30 para baixo, a gente já começa a entrar abaixo, ó, do 43 por aí, abaixo de 1 bilhão de dólares. Essas altcoins que têm valores intermediários, a gente chama de mid caps.
tá? Que são altcoins intermediárias do mercado. E as tão famosas altcoins muito pequenas, né, que são as chamadas microcaps, têm valores de poucos milhões de dólares. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver uma exposição, é uma mentira achar que você precisa de uma exposição a altcoins muito pequenas. Se você já tiver uma exposição a altcoins bem consolidadas, porém com projetos muito interessantes, você pode se dar muito bem. Por exemplo, no caso da Cardano, no ciclo de alta, a Cardano chegou a ter mais de 80 bilhões de dólares investidos. Agora só tem 11 bilhões. Então a gente está falando de uma multiplicação até o ponto de lá de aproximadamente 8, 9 vezes. Isso quer dizer que a própria Cardano, que é bem consolidada já no mercado, tem um grande potencial de crescimento. E você não precisa correr tanto risco assim de diversificar com altcoins muito pequenas. Esse conceito de altcoins intermediárias, pequenas e bem consolidadas, das blue chips, também vem do mercado de ações. Só que a gente consegue classificar assim para um portfólio especificado. É bem importante você lembrar que quanto mais capital você tem, mais proteção você tem que ter. Então, numa carteira de cripto, você tem que ter Bitcoin e Ethereum. Só que se você conseguir balancear um percentual ajustado para o seu tipo de carteira, você vai ter um resultado muito importante e muito interessante, acumulando ainda mais bitcoins ao longo do ciclo de alta. E a pergunta, né, Matheus, quanto por cento de portfólio eu aloco em cada cripto? Aí é um grande detalhe. Cada portfólio existe uma recomendação, existe uma diversificação. Como eu falei, quanto maior o seu portfólio, menos risco você tem que tomar, porque qualquer tipo de assimetria que você tiver vai cobrir. A gente pode criar também outros mecanismos de diversificação, por exemplo, criar uma carteira separada para altcoins um pouco mais arriscadas, porém protegendo grande parte que está no mercado de criptomoedas. Isso é uma dúvida muito frequente, principalmente para quem já está no mercado, para quem esteve no mercado, para quem errou no último ciclo, às vezes comprou no topo, segurou a altcoin, não realizou, não voltou para o Bitcoin ou não vendeu, está até hoje. Então muita gente começa pelo Bitcoin ou fica só com o Bitcoin, tem medo de se arriscar nas altcoins, ou compra as altcoins, mas compra pelo motivo errado, sem saber, sem conhecer o projeto, e isso toma uma grande frustração, né? Acaba tendo um resultado muito negativo. Em um portfólio balanceado, uma carteira de investimento balanceada, é bom você entender que você vai ter Bitcoin, porém você vai ter percentuais específicos para cada projeto de cada categoria. Eu tenho uma live aqui no canal que eu expliquei sobre isso, né? Como você categorizar o mercado. Então eu vou deixar aqui para você essa live, porém eu vou te fazer um convite. Se você quer dar um próximo passo no mercado e se tornar um profissional e preparar uma carteira enxuta e forte para o ciclo de alta que vem, para esse forte bull market que vai vir e aproveitar a alta que você viu da Cardano em outros projetos que não precisam ser arriscados, só precisa diversificar da forma correta, fazer uma análise fundamentalista bem feita e uma diversificação de patrimônio. Eu vou deixar aqui um link, que é o link da minha empresa, né, o link comercial aqui do canal, e você quiser contratar uma consultoria, uma mentoria dentro desse bull market, entra lá, chama e eu vou te explicar os detalhes para você construir uma carteira forte, enxuta e com potencial de muita valorização para os próximos meses, tá bom? Eu te vejo então no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, assista, maratone os outros vídeos, as últimas lives que a gente fez aqui no canal, eu tenho certeza que você vai crescer bastante, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!